Boa noite a todos, saúde irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Estamos felizes, amados, de mais um dia, o dia do Senhor, poder estar com os amados irmãos para trazer a reflexão da palavra de Deus. Antes de iniciarmos a pregação da palavra, gostaria de dizer para você, meu irmão, da nossa igreja congregacional Elagoa Encantada, como também meu irmão da igreja congregacional Ixande Conselho, que nós estamos com saudade de cada um de você. Não apenas eu, mas minha família está com muita saudade, de cada irmão. Então, que Deus esteja abençoando você, meu irmão, e estamos orando. Vamos continuar orando para que isso logo acabe e a gente possa voltar a cultuar o nosso Deus nesse culto público. Mas também é importante que a gente reflita nesse momento, que a gente não deixou de ser igreja e que a gente aprenda com tudo isso que está acontecendo. Tá certo, amados? Nesta noite nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Capítulo 55, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, ou seja, todo o capítulo 55. Você que está em casa pode acompanhar, que é importante que você esteja também cultuando na sua casa, possa acompanhar a exposição da palavra de Deus, para que Deus fale ao meu e ao teu coração. Isaías 55, do verso 1 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e como que é bom. E a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Dê-me ouvidos e veio a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade, prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, o líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apresentarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Verso 6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim, como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem antes regarem a terra, e fazerem ela brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo, e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome, em glória para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor Deus, como é bom te servir. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. Salvação essa, ó Deus, que não a temos mediante nossos méritos, mas unicamente mediante o mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, porque o Senhor salva a tua igreja e continua governando a tua igreja. Continua livrando a tua igreja.
Continua disciplinando a tua igreja. Continua, ó Deus, despertando a tua igreja. Continua, ó Deus, direcionando a tua igreja a cumprir a tua soberana vontade. Que neste momento o Senhor me use com graça e com poder, poder do teu Santo Espírito, para que eu possa transmitir a tua palavra, e que a tua palavra, ó Deus, com a ação do teu Santo Espírito, penetre os corações de todo aquele que vão assistir, ó Deus, esse vídeo, este culto. Fala a tua igreja, aqueles que já te servem, mas fala também, ó Deus, aqueles que são escolhidos do Senhor, mas ainda estão nas trevas, estão mortos em delitos e pecados. Cumpre, ó Deus, a tua palavra, conforme a tua soberana vontade, para o louvor do teu eterno nome. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o tema dessa pregação é o convite aos necessitados. Convite aos necessitados. Esse, irmãos, convite de Isaías 55 é um convite universal, ou seja, um convite a pessoas de todas as nações, sejam elas ricas ou pobres, fisicamente saudáveis ou doentes, negras, brancas, pardas, indígenas, altas, baixas, gordas, magras, malhadas, por que não? De direita, de esquerda e de centro. Esta necessidade, amados, atinge pessoas de todas as nações e de todas as classes sociais. Logo, não estamos falando de necessidades materiais, mas da necessidade da graça de Deus, necessidade de salvação. Este livro, amados, de Isaías, ele deriva o seu título do nome de seu autor, que significa o Senhor é salvação. Semelhantemente aos nomes de Josué e Jesus. Isaías, ele é conhecido como o profeta evangélico, o profeta messiânico, né? Porque foi o profeta que mais anunciou a salvação e mais anunciou a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isaías, filho de Amós, que não é o profeta Amós, ele profetizou em Jerusalém e seus arredores como profeta de Judá, durante o reinado de 4 reis. Rei Uzias, chamado também em 2 Reis de Azarias, o rei Jotão, Acais e Ezequias. Você pode ver isso no capítulo 1 e o verso 1. No período, amados, entre o ano de 739 ao ano de 686 a.C., aproximadamente, totalizando entre 52 e 53 anos. Quando chamado por Deus para profetizar, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, no ano 739 a.C., Isaías respondeu com alegre disposição. Ele foi chamado por Deus, e ele respondeu com alegre disposição. Como você tem respondido o chamado de Deus na tua vida? Vamos ver qual foi o chamado de Deus para o profeta. Veja bem, ele respondeu com alegre disposição, embora ele soubesse, desde o início, que seu ministério seria de advertência e exortações infrutíferas. E nós vamos acompanhar este momento do chamado de Isaías, que está no capítulo 6, verso 9 ao verso 13. Acompanhe comigo. Isaías, capítulo 6, do verso 9 ao 13, mostra como seria o seu chamado. Ele sabia desde o início, mas vamos acompanhar do verso 1 ao verso 13, que relata o momento do chamado do Senhor a Isaías. Diz assim, Isaías capítulo 6: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado. Ele continua neste trono, governando as nações.
e a aba da sua veste enchia o templo, a sua glória enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido. E aqui cabe uma reflexão. As pessoas falam muito: olha, o Senhor está no templo, o Senhor está presente, mas não parece. Continua comendo pipoca, olhando o WhatsApp, olhando a vida dos outros. Irreverência. Falam com a boca o que não acreditam. Aqui sim, Isaías sim, ele reconheceu que ele estava diante de um Deus santo, e ele reconheceu o seu pecado, o seu estado, e ele disse: ai de mim, porque eu estou diante do Senhor. Então, igreja, reflita. Não é porque você está na sua casa aí, que é para você estar de qualquer jeito. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está cultuando online, mas você está cultuando ao Senhor. Então, até na sua casa deve ter reverência. Imagina na casa do Senhor. Aqui sim, tinha convicção que Deus estava falando com ele, que ele estava na presença de Deus e que ele era um miserável pecador. E ele diz: pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voltou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Os seminários sérios estão vazios, parecendo que Deus não tem chamado mais pastores, mais líderes para pregar o evangelho. Esse evangelho que está tão escasso em nossos dias, o evangelho bíblico. Mas por quê? Será que Deus não tem mais chamado ninguém para pastorear a igreja, para ser evangelistas, missionários, líderes de igreja, pregar o evangelho? Será que só foi os profetas que foram chamados por Deus? Você, que já pregou na igreja e hoje não prega mais, por quê? Você, que diante da sua conversão falava do amor de Cristo, da salvação em Cristo, a todo mundo, e hoje não fala mais, por quê? Foi Deus que mudou? Foi o teu chamado? Ou foi você? Iludido por esse tempo, pelas distrações, pelos prazeres desse mundo, da minha e da tua carne pecaminosa. O Senhor continua clamando hoje: quem enviarei? Quem irá por nós para pregar o evangelho? E não são anjos não, homens e mulheres que devem ir pregar o santo evangelho. Ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Isso é convicção de chamado. É muito bom ter convicção. É muito bom ter convicção. É muito bom. Verso 9 diz: ele disse: vá, e agora diga a este povo. Olha a pregação: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Senhor, eu vou, mas eu vou pregar o quê? Você vai pregar isso. Isso, Senhor. Pregar isso, eu vou pregar, e eles não vão crer. E ele diz: então perguntei: até quando, Senhor? Até quando vai ser assim?
E o Senhor respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. É Deus, viu, que está falando. Isto é Evangelho, e a Bíblia. Verso 13. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Vejamos bem a convicção de Isaías do seu chamado. Vejamos bem a disposição em cumprir isso. Vejamos bem o conteúdo. O conteúdo. E ele sabia que ele iria pregar e aquelas pessoas não iriam crer, até que se cumprisse toda a vontade de Deus, em disciplina, como também em juízo, aquelas pessoas que tinham dado as costas ao Senhor para adorar outros deuses, dado as costas ao Senhor para ser submisso a outros reis, tinham abandonado ao Senhor para viver uma vida de imoralidade. Mas mesmo assim ele foi. A mensagem dos profetas sempre foi denunciar o pecado do povo e chamar-lhes de volta para o seu Senhor. Você vai ver isso em todos os profetas. Durante os 52 anos próspero do reinado de Uzias, por volta de 790 a 739 a.C., Judá, porque já havia a divisão do povo de Deus entre o reino do norte, Israel, e do sul, Judá. A pregação em si de todo Isaías é voltada ao reino do sul, Judá. Então, diante do reinado de Uzias, Judá tornou-se uma nação fortemente militarizada. Opa, coisa boa. E comercialmente próspera. Eita, melhorou. O reinado de Uzias foi maravilhoso. O nosso exército é grandioso, é forte. E o nosso comércio vai de vento a pompa. Está uma maravilha. É? Em contrapartida, esse período testemunhou um declínio na situação espiritual de Judá. A ruína do rei Uzias resultou da sua tentativa de assumir os privilégios do sacerdócio e pelo fato de ter queimado incenso no altar do Senhor. Você pode conferir isso em 2 Crônicas 26, do 16 ao 19. Ele era rei e não sacerdote. Como consequência, ele foi castigado com lepra, doença da qual jamais se recuperou. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 15, o verso 5. Após sua morte, a corrupção espiritual continuou no reinado de seu filho Jotão, e posteriormente no reinado de Acais, o qual construiu um altar pagão na terra prometida, após ter feito aliança com seu inimigo, o rei da Síria. E agora o último rei das profecias do momentos de Elias, de Isaías, diz assim: quando Ezequias assume o reinado, o quadro de Judá era de completa decadência moral e espiritual. Havia adoração a deuses. O templo do Senhor em Jerusalém não estava mais sendo usado. Judá estava distante dos regulamentos e exigências da aliança do Senhor. E ainda estava sujeitas à vontade da Síria. Interessante, irmãos, que isso parece muito com os nossos dias.
Veja bem, naqueles dias existia uma completa decadência moral e espiritual. Não é o que acontece hoje, não. Havia adoração a deuses. Acontece hoje. O povo de Judá estava distante dos regulamentos e exigências da aliança do Senhor. Acontece hoje. Interessante que eles também estavam sujeitos a vontades da Síria. Também acontece hoje. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz assim: não vos conformeis com este século. Porque o príncipe desse século, irmãos, é o diabo. E muitos hoje estão vivendo segundo esse reinado, servindo esse reinado, obedecendo a esse reinado. Então, igreja do Senhor, peça entendimento a Deus, para que você compreenda o porquê muitas coisas estão acontecendo, para você compreenda, quando alguém, até numa igreja, dizer assim diz o Senhor, se realmente vem do Senhor, se vem do diabo. Acredita, amados, na palavra de Deus, mas não acredite em todo mundo, não. Seja político, seja pastor, seja seminarista. É o homem pregando e você indo para a Bíblia. É o homem falando nas redes sociais e vocês buscando as fontes. Cuidado. Cuidado. O nosso Messias morreu na cruz do Calvário. Ele é o único que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Vamos continuar orando pelas nações, orando pelos nossos líderes, pelo nosso presidente, mas sabendo que o nosso Rei e o nosso Salvador chama-se Jesus Cristo. Diante desses cenários, irmãos, o rei Ezequias, que significa o Senhor é minha força, ele não se conformou com essa situação. Ele liderou uma ampla reforma religiosa e moral para que o povo retornasse à fidelidade exigida pela aliança com Deus, pois era um rei fiel a Deus e a sua aliança. Da mesma forma, não devemos nos conformar com este século, com as coisas erradas deste século, seja a igreja, seja um ímpio, seja o que for, se estiver errado, não devemos nos conformar. Assim é todo aquele que foi chamado por Deus, assim é todo aquele que tem convicção da sua salvação e do seu Senhor, do seu compromisso. O meu compromisso, irmãos, antes de ter com o pastor dessa igreja, com essa denominação, é com o meu Deus. E esse também é o teu compromisso. E ele entendia isso. Interessante, né, que a gente agora começa a olhar também os governos, né, os reis naquela época, hoje, os presidentes, e as consequências, né, irmãos, que ficavam do reinado passado. Quando o rei Ezequias assume o trono, estava uma coisa terrível. Povo distante de Deus, uma bagunça. E acontece também em nossos dias. Mas aí o que é que essas pessoas têm que fazer? Voltar para o Senhor. Governar para o Senhor. E assim o rei Ezequias fez. É nesse contexto, irmãos, de corrupção e declínio espiritual, que o profeta Isaías, enviado por Deus, convida a todos que necessitam de salvação a ir à fonte da vida, o próprio Deus. Há 2.700 anos, numa cidade bem primitiva, em comparação aos dias atuais, num lugar bem deserto, com calor intenso, casas sem água encanada, no qual era necessário andar grandes distâncias até a fonte ou poço, esperar na fila para encher o seu vaso pesado de água, água que logo acabava, retornando à sede e sendo necessário ir à fonte ou poço novamente. É nesse contexto que surge o profeta Isaías, gritando, anunciando a abundância do melhor da época, sem pagar nada. Sem pagar nada. E ele anuncia: venham, todos que têm sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro
e sem custo. Agora imagine, irmãos, imagine, feche seus olhos e imagine um local meio que um deserto, as casas distantes das outras, sem água encanada, um calor terrível, onde as pessoas tinham que todo dia estar ali, indo com o seu jarro pesado de barro, né? Colher água para matar a sua sede, mas logo aquela sede voltava, e aí o Senhor envia o profeta para dizer, ó, venham, você que tem sede, venham, e não apenas vai beber água não, mas você vai beber o vinho e leite, que é o melhor daquela época. Outra coisa, esse trabalho árduo de ir e voltar, algo que não vai satisfazer você plenamente. Vem a fonte. E outra coisa, sem pagar nada. Sem pagar nada. Hoje também, irmão, estamos correndo atrás daquilo que não satisfaz a alma. Eu publiquei essa semana, irmãos, algo que estava incomodando meu coração, algo que eu vi numa publicação do amigo meu de trabalho, falando sobre as distrações deste mundo, que tudo é distração, cuidado com as distrações, e vá a Cristo, interessante que hoje realmente, nós estamos correndo atrás de vento. O pregador diz que tudo isso é vaidade. Interessante, amados, que ali ele estava indo atrás de água, e o nosso corpo, ele necessita de algo para sobreviver, mas a nossa alma necessita de Deus. A nossa alma necessita de Deus. Então cuidado, amados, com as distrações, para que não tire o foco da sua vida, que deve ser Jesus Cristo, e a sua missão. Você é um servo de Deus, você foi salvo com um propósito. Então, tenha cuidado com os prazeres desse mundo, com a vontade da sua carne, e busque fazer a vontade do Senhor, porque a nossa vida é breve. A nossa vida é breve. Então, nesse contexto, ele começa a anunciar, venham à fonte. Venham à fonte. Basta apenas, irmãos, irem, buscarem e invocarem ao Senhor, nosso Deus. Mas aí está o problema, e aí é o problema da humanidade. Qual é? Existe uma barreira chamada pecado, que faz separação entre o homem e Deus. Barreira que só pode ser destruída com a ação da graça salvadora de Deus. Muitos ouvem o Evangelho, mas só dão ouvidos, só creem com o coração aquele que o Senhor alcançar com a sua graça salvadora. O anúncio do Evangelho é para todos, mas verdadeiramente só vem ao Senhor quando o Senhor leva convicção de pecado ao seu coração. Ele se arrepende e crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Verso 1, irmãos, inicia com o convite, venham todos, ou seja, a oferta gratuita do Evangelho estende-se a todos que ouvem a palavra de salvação. Venham também todos quem tem de sede, venham quem vê as águas. Você que está passando agora, um momento de dificuldade em sua casa, seja financeiro, psicológico, porque está dentro de casa, está sem trabalhar, seja um problema no seu casamento, antes de você procurar um médico, antes de você, mais na frente, procurar um trabalho, vá ao Senhor, porque antes do emprego você precisa de Deus, antes de algo para alimentar o seu corpo, você precisa alimentar a sua alma, você precisa alimentar a sua alma, vá à fonte, Isaías, irmãos, ele usa várias vezes a imagem da água como quando fala da era da salvação e do reino, bem como das bênçãos divinas após o exílio. Em Isaías, a imagem da água significa a salvação gratuita, graciosa e abundante. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou em João 4,14,
que aquele que beber da água que ele dá jamais terá sede. Pelo contrário, a água que Cristo der será na pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo fez a mesma identificação de vinde e comei, convinde a mim, em João 6,35, onde afirma que é o pão da vida, e que aquele que vem a ele jamais terá fome, e o que crê nele jamais terá sede, ou seja, será plenamente satisfeito em Cristo. Escuta uma coisa, amados, não é pecado você querer uma vida melhor, não é pecado isso não, mas isso tem um lugar. É para a glória de Deus? É para a tua satisfação? Porque se for, saiba que você não vai ser nunca satisfeito com o bem material. Você quer um carro agora do ano, mas depois de um ano você vai querer outro. Eu estou vendo muito agora, vindo com o celular. Você compra o celular agora, aí daqui a pouco lança um novo, aí você estava satisfeito com esse, agora não está mais, agora lança outro, e vai comprar outro. Se você espera se satisfazer nas coisas desse mundo, você nunca vai estar satisfeito. Nunca. O Senhor Jesus é a nossa satisfação. O que é isso, Rodrigo? Você crê em Cristo, você crê na sua salvação, você pode morrer. E não diga isola não, que isso não existe não. Viu, crente? Não diga isso não. Porque eu vou dizer uma coisa para você, amados. Conversando com um pastor, com outras pessoas, nós vemos que muitas pessoas hoje estão com medo de morrer. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se algum irmão for em tua casa te visitar para orar com você, saber como é que você está, você vai receber o teu irmão na tua casa? Vai não? Por quê? A orientação do governo é que não se aglomere mais de 10 pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? Muitos irmãos não estão deixando de vir para a igreja, não estão deixando de receber uma visita de um líder espiritual, de um irmão em Cristo. Não é por causa de desobediência do governo, não. É porque está com medo de morrer. Isso é triste. Hoje a gente tem convicção da nossa salvação, a gente não tem. Ninguém está dizendo aqui que a gente vai desobedecer às autoridades, não, porque foram constituídas por Deus para abençoar e para castigar. Mas a questão é o cristão com medo. Sabe de uma coisa? Está acontecendo isso, mas a igreja continua sendo igreja, a missão continua sendo missão da igreja. Quem vai pregar o evangelho não é o ímpio, não, é a igreja. Porque mediante a pandemia, muitas pessoas também estão necessitando de ouvir o evangelho. Ai, Rodrigo, não, o Senhor ele deu uma pausa. Não deu. Vamos parar de pensar em nós, na nossa vidinha. Ah, eu estou na minha casa, está tudo bem. E os outros que morram nos seus pecados. E os outros que se virem com o Senhor. Não. A missão de pregar do evangelho é com pandemia e sem pandemia.